Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindo à nossa aula da disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Bom finzinho de tarde, bom início de noite. Esse horário, você sabe que eu nunca sei se é boa tarde, se é boa noite, então é assim, né? Bom finzinho de tarde, bom início de noite. Esse dia é lindo, todos os dias para a professora é lindo, ótimos para a gente estudar aí os conceitos de todas as disciplinas. E hoje, em especial, princípios de eletricidade e magnetismo. Nós realizamos na aula passada uma aula de resolução de exercícios. Hoje eu estou meio baixo, mas eu não estou conseguindo baixar mais a câmera aqui para você me ver melhor, sabe? Aí eu estou meio baixa assim. Então vai ficar meio de longinho hoje, tá bom? Mas estamos juntos. Na aula passada a gente resolveu alguns exercícios em relação ao princípio de eletricidade e magnetismo na parte de eletricidade, basicamente de força elétrica e de interação eletrônica entre os corpos carregados, bem como o cálculo cálculo do campo elétrico em relação a um corpo carregado, né? A gente discutiu um pouco sobre esses assuntos, nós falamos um pouco sobre a teoria envolvida para a resolução de exercício, no decorrer da semana toda, nas 3 aulas que nós temos, né, repetimos o conteúdo em cada uma das aulas, mas a gente acaba aí abordando de uma maneira diferente, ou trazendo alguns outros exemplos de aplicações. Então, a gente discutiu bastante sobre esses assuntos, um pouco de conta aí para a gente entender essas relações, e nós chegamos numa conclusão de que toda vez que seja possível, em qualquer disciplina, principalmente aqui em princípios de eletricidade e magnetismo, se você estiver fazendo também eletromagnetismo, resistência dos materiais, entre outras disciplinas, é importantíssimo que você, quando for resolver um problema, consiga construir um diagrama do corpo livre, onde você verifique, né, você observa todas as forças que estão atuando naquele corpo, independente de qual força seja, porque quando você faz isso, você acaba resolvendo esse problema matemático de forma teórica, você aplica os conceitos físicos envolvidos, resolve esse problema de forma teórica, depois você aplica a matemática para resolver, encontrando o valor específico que é importante para o desenvolvimento do exercício, tá? Então, todas as vezes que possível, faça essa resolução teórica primeiro, e depois a resolução matemática vai facilitar a sua vida. A gente viu na semana passada que alguns exercícios a gente conseguiu prever o que é que a gente esperaria como resposta, qual era o vetor resultante que a gente esperaria, porque quando a gente faz o cálculo matemático, a resposta dele matemática, você não está vendo a minha mão, a resposta dele matemática, ela tem que estar igual à resposta teórica que você obteve inicialmente, né? Isso aí te dá uma segurança de que os seus exercícios eles estejam corretos. E só para prova? Não. Independente da situação que você for fazer, o dimensionamento num projeto, ou aplicações em um projeto, ou qualquer outra prova de conhecimento que nós temos por aí, concurso, sei lá, qualquer outra coisa fora a nossa sala de aula, é importante isso para que você tenha certeza de que os cálculos que você esteja fazendo, eles estão corretos ou o mais próximo da realidade possível, né, da nossa situação real possível. Aí, na aula anterior da semana passada, que nós falamos sobre, nós resolvemos os exercícios, está me incomodando que eu estou longe de vocês, eu vou colocar a cadeira mais perto. Aí, acho que melhorou um tiquinho, né? Melhorou um pouquinho, estou mais perto. Então, na aula anterior, a aula de resolução de exercícios, a gente estava falando sobre corrente elétrica e como isso era aplicado no material, como que o material condutor, o porquê que o material ele é condutor e o porquê que o material é isolante. A gente disse que nesses materiais condutores há elétrons livres na sua estrutura e que devido a esses elétrons eles podem entrar em movimento ordenado, que é o que nós chamamos de corrente elétrica. E aí a gente avaliou alguns conceitos referentes à corrente elétrica na nossa penúltima aula, e nós chegamos ao conceito de densidade de corrente elétrica. Nós entendemos um pouco sobre o que é a lei de Ohm e como ela é aplicada,
como a lei de Ohm, ela é descrita na forma de resistência e também na forma de densidade de corrente elétrica, para que hoje a gente possa entender as principais propriedades elétricas em relação a essa corrente elétrica. Porque para o material ele apresentar corrente elétrica, isso faz com que ele apresente propriedades elétricas específicas em relação a esse comportamento de corrente elétrica, ao ponto que os materiais que não têm a possibilidade de condução, mesmo aplicado uma DDP nesse material, não há a atuação ou essas propriedades, elas se apresentam de maneira diferente. A nossa aula principalmente hoje, a nossa aula de hoje, a gente tem como principal objetivo entender quais são essas propriedades elétricas, principalmente a resistência e a resistividade. E quando a gente fala em resistividade, a gente está falando junto com ela, né, condutividade, porque uma é o inverso da outra. A propriedade elétrica resistividade é o inverso da propriedade elétrica condutividade ou vice-versa. Então é importante a gente entender porque a gente vai começar a ter essa noção aí de montar circuito elétrico, de como ele é aplicado e devido a essas propriedades, devido à corrente elétrica, a gente vai analisar, vai entender um princípio muito importante na eletricidade, que é chamada de, eu esqueci o nome agora. Peraí que eu tô falando aqui e esqueci o nome. Sabe quando a nossa estrutura eletrônica ela perde calor através do aumento da temperatura, né? Efeito Joule, lembrei, obrigada para quem gritou aí da sala, eu já ouvi aqui efeito Joule. A gente vai discutir, a gente vai entender esse efeito Joule que todos os materiais eletroeletrônicos apresentam, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Alguns deles, o efeito Joule, ele é utilizado para benefício próprio, né, como o chuveiro. Mas aí a gente vai entender ao longo dessas nossas aulas aí para compreender as propriedades elétricas em relação ao material. Bom, então, para a gente começar falando sobre essas propriedades, principalmente na questão de resistência e resistividade, vamos relembrar o que diz para nós a lei de Ohm e como ela é descrita. Então, quando a gente fala na lei de Ohm, ela é descrita para nós levando em consideração a resistência, o potencial ou a diferença de potencial e a corrente elétrica. Corrente elétrica, ela é descrita como a variação de carga em relação ao tempo em um movimento ordenado. Então, pela aula passada, a gente viu que a corrente elétrica pode ser descrita pela quantidade de carga que passa em relação ao tempo, e aqui a gente está falando de infinitesimal de carga, ou eu posso descrever também que é a variação, aí ficou ruim a escrita, mas a variação de carga em relação à variação do tempo, tá? Todas as vezes que a gente tem algo variando com o tempo, a gente tem uma taxa ou um fluxo. Por isso que em alguns locais você pode verificar ou você pode ver o conceito de corrente elétrica como fluxo da carga. Ele pode falar que é o fluxo da carga, ou ele pode falar que é a taxa de carga em relação ao tempo. E aí, quando a gente está falando da relação entre a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica gerada, ela é especificada para cada um dos condutores, dependendo tanto da sua composição quanto do seu formato geométrico. Por isso que a gente tem lá na tabela periódica vários elementos condutores. Cada um deles vai apresentar uma relação entre a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica diferente. Isso vale para cada um dos condutores. Vamos citar alguns aí, alguns dos metais, né? Materiais metálicos são bons condutores, são condutores, alguns melhores que os outros. Então a gente tem cobre, ouro, prata, magnésio, todos esses elementos, eles vão apresentar uma relação diferente entre a DDP e também a corrente elétrica gerada. E essa relação entre o potencial elétrico e a corrente elétrica, ela é dada pela resistência elétrica do condutor, em que é dito para nós que a resistência elétrica do condutor é o potencial elétrico dividido pela corrente elétrica. Assim,
essa resistência elétrica do condutor, ela, se dá entre os polos quando é aplicada uma diferença de potencial V, e a sua unidade no sistema internacional é ohm, que é essa letra que a letra grega que a gente chama, né, no alfabeto grego, e a sua unidade é ohm devido ao nome da lei específica, devido ao grande cientista matemático aí, cujo sobrenome era Ohm, para designar aí uma homenagem a ele, né. Então a unidade no sistema internacional é Ohm, que na verdade pode ser escrito como volt por ampere. Assim, quando a gente fala sobre a lei de Ohm, ela é uma relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica, em que a corrente elétrica vai aumentar linearmente com o aumento da tensão aplicada, e o fator de proporcionalidade é a corrente elétrica. Então, pela lei de Ohm, essa é a forma mais conhecida, descrita, nós temos que o potencial ele está proporcional, diretamente proporcional à corrente elétrica, devido a uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade ela é chamada de resistência elétrica. Quando a gente está falando sobre esse tipo de característica, nós estamos falando de uma reta linear, em que a gente está trabalhando aí num plano, né? Em que um dos eixos nós temos os valores de potencial elétrico, no outro eixo nós temos os valores de corrente elétrica. Então, quando a tensão e a corrente variam linearmente, eu tenho uma curva apresentada aí para nós como essa curva verdinha, chamada referente ao condutor ômico. Por que que a gente está falando que essa curva é a curva do condutor ômico? Porque esses condutores que apresentam essa relação entre a tensão e a corrente variando linearmente, em função de uma constante de proporcionalidade, que é a resistência elétrica, nós temos uma reta linear, como mostra para a gente aí essa figura, esse gráfico com a curva verde, e essa reta linear é exatamente a descrição da lei de Ohm. Nesse caso, os condutores que apresentam esse tipo de reta ou esse tipo de relação matemática, eles são chamados de condutores ômicos, mas nem todos os condutores obedecem à lei de Ohm. Nem todos os condutores, eles têm a tensão e a corrente variando linearmente através de uma constante de proporcionalidade. Para esses condutores que não obedecem à lei de Ohm, a gente tem essa outra curva dada em marrom, vermelho, não sei exatamente que cor é essa, mas que ele mostra para nós a curva de um condutor ômico. E aí a gente verifica que temos uma diferença entre os condutores que obedecem à lei de Ohm e os condutores que não obedecem à lei de Ohm, né, que nós chamamos aí de condutor não ômico. Então é importante a gente saber essa diferença na relação para compreender como que a tensão e a corrente variam segundo a sua resistência elétrica. Os mais utilizados na indústria aí, os condutores mais utilizados na indústria, eles obedecem à lei de Ohm e eles têm essa relação entre a tensão e a corrente linear, tá? Mas alguns outros, eles não apresentam essa linearidade. Bom, já que nós sabemos, deixa eu voltar aqui, que a lei de Ohm ela é descrita dessa forma aqui mais comumente, em que a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica, vamos fazer um exercício aí, então, bem simples sobre a lei de Ohm, só para você aplicar mesmo realmente esse conceito. Então, ele diz aí que um componente elétrico é submetido a uma tensão de 110 volts por meio de um amperímetro. Medimos a corrente que atravessa ele e que é igual a 0,08 ampere. Qual é a resistência elétrica, então? Aplique a lei de Ohm e calcule a resistência elétrica. Eu vou te dar 2 minutos para fazer isso, vai pegar uma calculadora rapidinho ou veja aí mesmo no seu computador e resolve. Aplica a lei de Ohm e resolve, você vai ver que é uma conta direta, simples e específica. 2 minutos para você resolver. Boa noite, boa tarde, gente. Solange, Renê, Sérgio, boa tarde, boa noite. É aquele velho dilema, né?
Bora fazer esse exercício, é um exercício bem simples, só para você realmente aplicar, fazer a conta e entender a mudança de variável e a mudança da equação também. Vamos lá, vou ficar quietinho agora para você pensar, tá bom? Mais um pouquinho, tá? Vou falar aqui para senão a gente acha que caiu a conexão ou tá mudo, não tá não, eu tô aqui com você. Passou 1 minuto, mais 1 minuto a gente resolve juntos aí o exercício. O anônimo, quem é você? Tá corretíssima a sua resposta. Quem é você, anônimo? Você foi rápido, hein? Gostei. Mais um tiquinho, acho que vocês já todos resolveram, né? Bem simples esse exercício mesmo. É só para a gente aplicar a equação e verificar aí qual é a modificação, a mudança matemática que nós temos de fazer para chegar na resposta correta. Então, nós temos que, pela lei de Ohm, a tensão se relaciona livremente linearmente com a corrente através da resistência, né, que é a sua constante de proporcionalidade. Então, se eu quero a resistência, eu vou ter que modificar essa equação matemática para me dar o valor de resistência, certo? Então, quando eu faço essa modificação, ou quando eu trabalho com essa mudança na equação, eu tenho que a resistência é igual à potência, desculpa que eu já falei tudo errado. A resistência é igual à tensão dividido pela corrente. E ele deu quem é a tensão, e ele já deu em volt, foi muito bonzinho. Ele deu a corrente e ele já deu em ampere, que foi muito bonzinho também. Então, fazendo uma divisão da tensão pela corrente, nós temos que a corrente ela é dada por 1.375 ohms, tá certo? Quem foi mandando aí os valores está ok. A professora ficou muito feliz. E aí, então, a gente continua, agora que a gente entendeu, já relembrou essa lei de Ohm aplicada, a gente precisa começar a falar sobre a corrente elétrica e as propriedades dos materiais. E quando a gente fala sobre isso, tem um diagrama que eu gosto muito de trabalhar, que ele faz a gente entender melhor essa questão da diferença dos materiais. Por que que eu tenho material que conduz? Por que que eu tenho material que não conduz? Por que que eu tenho material que ele tem vida própria? Ora ele conduz, ora ele não conduz. Antes disso, aí eu vou contar uma coisa que eu fiz, né, quando eu estava estudando esse diagrama de bandas. Eu cheguei lá para o meu professor e eu quis saber o porquê. Eu já estou baixa de novo, né? Agora eu que baixei. E eu quis saber para o meu professor, na época, o porquê que os materiais, eles eram desse jeito, ué. Por que que os materiais eles tinham essa designação? Por quê? Por que que isso acontecia? Por que que o material conduzia, o material não conduzia, ou uma hora ele conduzia, outra hora ele não conduzia? E aí, nessa hora, ele me explicou, foi bem na aula de diagrama de bandas, ele mostrou, vou comentar com vocês a respeito dessa teoria, e eu não aceitei, porque eu queria saber o porquê. Por que que, por exemplo, um átomo vamos pensar, um átomo de magnésio, um elemento magnésio, ele é condutor, e o elemento carbono não. Porque se eles têm ali os mesmos constituintes, né? Qual que é a relação ali? Por que que ele é desse jeito? Eu queria saber a essência do elemento químico. E aí meu professor respondeu assim para mim, o Catiele, por que que tem pessoas que têm o tipo sanguíneo, por exemplo, A positivo, A negativo, B, O. Por que que existem essas pessoas? Aí a bonita aqui, né, foi falar que era assim porque tem a genética
E aí a gente tem a relação na genética, né? De quando os pais têm, você avalia os pais, e aí um é O, o outro é A, e aí a criança tem não sei o que lá, então muito bem. Ele falou assim: que bom, está analisando os pais. Mas e os pais dos pais? E lá no primeiro, como é que foi? Se diz que a evolução teve inicialmente, né, um animal, um tipo sanguíneo, dois, por que que tem vários? O que que mudou? Qual é a essência do ser humano que faz ele ser A, ou ele faz ele ser O, ou faz ele ser B? Aí eu não soube responder, né? Porque ninguém sabe responder. É a essência, é uma propriedade intrínseca do material. Ele foi construído, ele foi obtido daquela forma. Então, eu não sei responder para você por que que essencialmente um átomo condutor é do jeito que é e um átomo que não é condutor é do jeito que é. Ou essencialmente os condutores eu tenho os que conduzem melhor e os que não conduzem melhor. Eu não sei a essência dele, é uma propriedade intrínseca do material. Fato é que eu sei explicar o porquê que isso acontece, mas eu não sei explicar a causa da sua constituição. Mesmo porque a gente já falou que todos os elementos químicos que existem no universo, toda a energia que existe, foi tudo criada no Big Bang. Então, eles já foram criados desse jeito. Eu não sei te explicar o porquê que eles são assim, que eles foram criados assim, a sua essência, mas eu sei explicar por que um elemento, por exemplo, é condutor e o outro não é condutor, através da análise do diagrama de bandas, tá? Eu falo isso porque é comum a gente ter curiosidade de saber o porquê que ele é desse jeito, por que ele foi criado desse jeito. Mas, infelizmente, a gente ainda não sabe conceitualmente o porquê disso, qual é essa essência do elemento químico. Mas, quando a gente avalia o diagrama de bandas, Juliana, boa noite. Tem como resolver, sim. Só que eu vou ter que resolver com você na próxima aula, tá bom? Eu vou anotar aqui. Então, na próxima aula, eu começo a nossa aula resolvendo esse exercício. Gostei muito de você mandar isso aí. É isso mesmo. Manda aí, pede para a professora resolver. Eu só não vou resolver aqui agora com você, porque eu não tenho exercício aqui. Mas, na nossa próxima aula, eu já começo a aula falando dele. Eu vou anotar aqui depois, tá bom? Na semana que vem. Maravilha, então. Vamos falar sobre o diagrama de bandas. Quando a gente está falando e analisando esse diagrama de bandas, a gente verifica aí que nós temos três situações, né? Na verdade, três tipos de materiais. De maneira geral, os nossos elementos químicos na tabela periódica, eles são desses três tipos, e de maneira geral, nós temos basicamente, esses três tipos de materiais. Eu tenho alguns outros, quando eu estudo a fundo os materiais, tenho outras características, como supercondutor, materiais inteligentes, mas eles acabam se enquadrando de alguma forma nesse diagrama de bandas. Então, esse para nós é o essencial, é o base sobre a compreensão do diagrama de bandas dos materiais existentes, que são condutores, semicondutores e isolantes. Quando eu estou falando do diagrama de bandas, eu não estou falando do átomo em si, eu não estou falando do elemento atômico, mas sim eu estou falando do material condutor, material semicondutor, material isolante. Então, na análise do diagrama de bandas, eu estou trabalhando com material. Por quê? Porque agora eu tenho que aparecer aqui e eu vou tentar fazer um desenho para você, tá? Aqui nesse pedacinho mesmo do quadro. Porque quando a gente está falando do elemento químico, seja ele qual for, só um pouquinho que eu vou dar uma olhada aqui. Ah, Anônimo, você é o Renê. Tá bom. Quando eu estou falando do elemento químico qualquer, basicamente ele é constituído por um núcleo muito bem denso, em que nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e depois na sua eletrosfera eu tenho, eu vou desenhar assim plano, que é mais fácil para a gente entender, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ih, já deu errado ali, 7. 3, 4, 5, 6. Você é com você e você é com você. O desenho tá horrível, mas dá para você entender o que eu tô querendo dizer, tá? Era para ser tudo circular, mas não tá. Eu sou ruim de desenho, você sabe. Ó,
Esse aqui é um modelo atômico planar que a gente tem, tá chapado ali, por isso que eu desenhei as órbitas assim circulares no plano, tá? Para ficar mais fácil também para a gente entender o desenho. Então, de maneira geral, o que que eu tenho? A gente tem o núcleo muito bem definido, com seus prótons e os elétrons, e ao redor do núcleo, o próton e elétron, né? Próton e nêutrons, e ao redor do núcleo eu tenho os elétrons orbitando, cada um na sua camada de energia. Como eu sei quantos elétrons tem em cada camada? Eu vou fazer a distribuição de Linus-Pauling. Você deve ter visto isso lá na química, química geral experimental. Para fazer a distribuição de Linus-Pauling, Linus-Pauling dizia que a gente tinha aí 7 camadas, né? Deixa eu ver se aqui você me enxerga. Enxerga. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uma dessas camadas aí, cada camada é chamada de nível de energia. Dentro desse nível de energia, tem os subníveis de energia. Esses subníveis, eles são S, P, D e F. São esses os subníveis existentes. A camada 1, por exemplo, tem apenas o nível S, a 2, SP, a 3, SPD, e assim sucessivamente. SPDF, SPDF, SPD e SP. E aí ele fala nessa distribuição que a camada S ele pode ter até 2 elétrons, não mais que isso. A camada P ele pode ter até 6 elétrons, a camada D até 10 elétrons e a camada F até 14 elétrons. Então, o subnível, né, desculpa. A camada 1S, ela pode ter até 2 elétrons nessa camada em toda. Então, aí você vai acabar fazendo a distribuição eletrônica desse meu material. Vou pensar num material qualquer. Aqui eu tenho 2, 6, então são 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. E aí na camada 3 eu tenho apenas um elétron. Tá? Esse meu, sei lá que elemento químico é esse, eu teria que ver na tabela periódica, mas ele tem 2, 8, 10, 11 elétrons. Alguém dá uma corrida na tabela periódica para mim e ver que elemento químico é esse? Que possui 11 elétrons. Se ele possui 11 elétrons e ele está neutro, significa que ele possui 11 prótons. Magnésio é 2. 12, eu não lembro quem que é 11. Tá bom. Então, quando a gente está falando nessa relação eletrônica, significa que eu tenho um elétron na camada mais externa preenchida. A última camada é 7, mas esse elemento químico ele está preenchido até na terceira camada só. Então, esse elétron aqui, ele é o elétron que está disponível para fazer ligação química e sair dessa camada. Então, esse elétron ele está na camada de valência. Aqui a gente chama de camada de valência. Todas as vezes, então, que a gente está falando de elemento químico, a última camada preenchida, que é em relação ao elétron que vai participar da ligação química para a formação, para a constituição de um material, ele é chamado de camada de valência, porque é a camada mais longe do núcleo que nós temos preenchida, tá certo? Só que quando a gente está falando em material, isso não é assim que funciona. Sódio, Jorge, obrigada. Sódio é o que tem 11? É isso? Obrigada. Eu não sou muito boa de decorar, não, a tabela periódica, os elementos. O anônimo deve ser o Renan que está falando que o carbono, ele está falando o carbono é condutor sim, grafite conduz. É aí que está a beleza do negócio, que eu estou querendo explicar aqui para vocês. Estamos falando de elemento químico. O elemento químico carbono não conduz. Mas o material grafite conduz. O material grafite, ele é uma molécula que contém carbonos sobre diferentes pressão, temperatura e tal, mas ele não é um elemento químico. Então é isso que a gente tem que entender, essa relação do elemento químico e do material. Então, o carbono, um ótimo exemplo. O carbono, o elemento químico dele não conduz. E foi descoberto há pouco tempo que o grafite conduz, tá? Até, principalmente quando eles estavam descobrindo nanotubo de carbono. Nanotubo de carbono é um elemento nanométrico em que descobriu que há sim a possibilidade de condução. Isso é super recente, não tem nem 10 anos, não tem 10 anos isso. Então,
a gente está falando de uma estrutura molecular de um material grafite, mas o elemento químico, essencialmente carbono, ele não conduz. E é aí que a gente tem que entender essa relação do que analisar no diagrama de bandas. Porque no diagrama de bandas eu não estou analisando o elemento químico. O elemento químico, eu tenho a camada de valência. Mas no diagrama de bandas, eu tenho a banda de valência e a banda de condução. E vamos lá, então, porque agora você já entendeu qual é a diferença do elemento químico e qual é a diferença do material condutor isolante, por que a gente vai trabalhar com ele assim? Vou voltar ao diagrama de bandas aqui com você, para você entender qual é essa relação, e nós estamos falando de material agora. A gente não está falando de elemento químico, ou seja, um elemento químico sozinho, tá? A gente está falando de material. E aí, então, nós temos agora a banda de valência e a banda de condução. No material, a banda de valência é a banda do bulk, é a banda onde não há condução. É aquela banda antes em que os elétrons eles estão muito bem ligados ao núcleo desse material, da constituição desse material. Já a banda de condução é aquele local onde os elétrons livres eles ficam, há a possibilidade de realizar movimento ou de realizar ligação química. Olha a principal diferença entre a banda de valência e a banda de condução desses três tipos de materiais. Nos condutores, a banda de valência e a banda de condução, eles estão mesclados. A gente não sabe onde uma começa uma e onde outra começa outra. Já nos semicondutores, eu tenho um gap. Ali ele está chamando de banda de gap, porque é a banda do gap, né? A banda do vazio, mas normalmente a gente chama de gap, que é uma pequena diferença em energia, uma distância em energia entre a banda de valência e a banda de condução. E nos isolantes é um gapão. O gap ele é elevado. A distância entre a energia da banda de valência e a banda de condução é muito elevada. O que significa isso? Significa que para haver condução no material, eu preciso fornecer uma energia. Quando a gente está falando em algum tipo de energia, a gente está falando aqui, para nós, no eletromagnetismo, na parte de elétrica, como uma diferença de potencial, um potencial. É essa aplicação dessa diferença de potencial que faz com que os nossos elétrons se organizem e conduzem, certo? Quando essa energia é fornecida ou quando essa diferença de energia ela é fornecida de potencial e aí é dado para nós numa outra unidade de sistema internacional de medidas que é eletronvolt, pouquíssima energia que é fornecida faz um elétron sair da banda de valência e ir para a banda de condução, porque elas já estão ali meio ligadas, a gente não sabe onde termina a banda de valência e começa a banda de condução. Então, qualquer pouquinho de energia que eu fornecer já é suficiente para o meu material conduzir, já é suficiente para eu ordenar o movimento desses elétrons para eu ter corrente elétrica, já é o suficiente para haver condução. Já nos materiais semicondutores, eu tenho um espaço vazio de energia aqui. Para o material semicondutor, se eu não me engano, esse espaço de energia vazio é de até 3 eletronvolts, tá? E aí, quando eu forneço energia para esse material, eu aplico uma diferença de potencial nele, nesse caso que a gente está descrevendo, eu tiro os elétrons da banda de valência e jogo eles para a banda de condução. Mas em algumas situações específicas, não é qualquer tipo de energia que eu posso aplicar. Tem que ser uma energia maior do que esse band gap que ele chama, maior do que esse gap. Por isso que não são todos os semicondutores que conduzem, ou seja, um semicondutor vai conduzir quando as condições para ele de condução for favorável. Por isso que um semicondutor ora pode conduzir e ora pode não conduzir. Agora, pros isolantes, o gap é mais de 4 eletronvolts, é uma energia muito grande. Então, para eu retirar um elétron da camada de valência e jogar ele para a camada de condução para que possa haver condução nesse material, a energia que eu tenho que fornecer é tamanha, maior do que a energia que o material aguenta para se manter termodinamicamente estável, então a deteriorização do material. Por isso que borracha, por exemplo, eu vou fornecendo energia, ele é um isolante, né, a borracha. Ele vai aumentando a temperatura, mas não é o suficiente.
A borracha, ela se desfaz, ela estraga, ela deteriora, ela queima, mas ainda não chega a energia suficiente para jogar esse elétron para a banda de condução. Essa é a principal diferença entre a análise das bandas do material. Não esquece que a gente está falando de material, a gente não está falando aqui de elemento químico separadamente. E quando a gente trabalha com essas bandas modelo de bandas para os materiais, a gente consegue entender o que é resistência elétrica. Porque a resistência elétrica ela é a dificuldade que os elétrons encontram para realizar o seu caminho através de um condutor. Aqui a gente está falando um material extremamente condutor, mas você já entende como aplicar essa resistência elétrica aqui, por que não há possibilidade de condução em material isolante, por exemplo, justamente porque a dificuldade de passar esse elétron para a banda de valência para que ele possa conduzir é muito alta. Então, quando a gente vamos trabalhar aí com material condutor, quando a gente tem um material com a resistência muito elevada, a resistência elétrica muito elevada, isso significa que a corrente elétrica dele é baixa. E aí, ela é baixa porque nós temos muito atritos, muitas colisões entre os elétrons no caminho. Eles não conseguem se mover livremente, o movimento ordenado e tranquilo do início ao fim do condutor. Eles vão esbarrando um no outro, um não vai deixando passar. Sabe multidão quando abre o portão? Um não vai deixando o outro passar, o outro vai empurrando um e o outro cai e passa todo mundo em cima. Então, pensa isso nos elétrons. Esse é o problema da resistência elétrica elevada. Se eu tenho resistência elétrica elevada, eu não tenho mobilidade boa de elétron. E aí a corrente elétrica é baixa. Dessa forma, então, relacionado com a DDP constante, nós temos a situação de que a resistência elétrica é elevada para a corrente elétrica baixa e a resistência elétrica é baixa para a corrente elétrica elevada. Montando um circuito elétrico simples, a resistência de um circuito elétrico fechado por um material condutor, ele é dotado de resistência elétrica. E quando eu aplico uma DDP através de uma bateria, por exemplo, ou qualquer fonte de energia, é atuante em dois extremos desse circuito fechado. Como a gente já entendeu aí, analisando essa figura do circuito elétrico, algumas representações, alguns símbolos que é importante trabalhar ou utilizar na eletricidade. E a passagem de corrente elétrica num circuito, ela obedece ou ela pode apresentar a sua intensidade através da análise da lei de Ohm característica. E entendendo, então, o que é a resistência elétrica e essa relação de corrente elétrica e o porquê que os materiais condutores são eles que possuem esses elétrons livres para levar informação de um local para o outro, nós temos uma propriedade elétrica que é chamada de resistividade. E a resistividade ela é dada para nós por essa letra grega Rho. Cuidado aí. Cuidado, porque quando a gente estudou distribuição volumétrica de carga, a gente também usou Rho. Então, cuidado, porque se você estiver analisando uma distribuição volumétrica e a resistividade do material, atente-se para designar aí as letrinhas que mostram ou que conta cada uma delas, tá? A resistividade, ela é uma propriedade dos materiais que indica quanto é difícil a passagem do fluxo de elétrons. Quanto menor for a resistividade, mais fácil será o movimento de elétrons. E a resistividade, ela está relacionada com a resistência através do comprimento desse fio, desse material, pela área da seção transversal. Eu tenho aí a resistividade, ela é tabelada para alguns materiais, né? Para a maioria dos materiais condutores que nós temos. Então, a gente tem aí como exemplo, prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio e ferro. Para cada um deles, eu tenho uma resistividade diferente, cuja unidade é ohm vezes metro, tá? Todos eles aí na base de 10 a menos 8. Professora,
todos os materiais condutores, eles apresentam resistividade na potência 10 a menos 8? Não, é uma forma de escrever esse material, a gente pode reescrever de uma maneira diferente também, tá? O interessante é que todos eles, quando eu monto uma tabela, eles estejam na mesma potência 10 para a gente poder comparar, para saber quem apresenta maior resistividade. Olha aí, quem apresenta menor resistividade nessa tabela que nós temos é a prata. Quem apresenta maior resistividade nessa tabela que nós temos é o ferro. E pela definição, fala-se que a resistividade, quanto maior a resistividade, menor é a condução. Então, olha aqui que ele diz para nós. Quando menor for a resistividade, mais fácil será o movimento das cargas, ou seja, quanto maior for essa resistividade, mais difícil é a condução, mais difícil se dá a corrente elétrica. Então, aqui eu consigo relacionar qual é o melhor condutor em relação ao outro através da resistividade. Nessa tabela eu tenho que dentre os condutores, o que menos conduz, ou que menos tem, ou que mas tem dificuldade na passagem de corrente elétrica é o ferro, porque ele tem maior resistividade quando comparado com os outros. E o que é mais fácil condução para essa região é a prata, justamente porque ela tem menor resistividade. Através da análise da resistividade, eu também tenho uma outra propriedade elétrica que é chamada de condutividade, que indica o quanto um tipo de material pode conduzir corrente elétrica. A condutividade, ela diz que quanto maior for a condutividade do material, mais fácil será para conduzir corrente elétrica. É justamente por isso que a condutividade ela é dada como o inverso da resistividade. E quando eu estou analisando o meio contínuo, eu estou trabalhando aí com a densidade de corrente elétrica, o campo elétrico atuante e a resistividade, em que a densidade é igual de corrente elétrica é igual a condutividade vezes o campo elétrico atuante. Olha aí, cuidado de novo. A condutividade ela é dada para nós com essa letra grega, sigma minúsculo. E quando a gente estava falando na distribuição de carga superficial, a gente utilizou essa letrinha grega. Então, cuidado para você não confundir. Quando você estiver utilizando distribuição de carga superficial e condutividade, muda as letrinhas aí para você saber de quem você está falando, tá bom? E por fim, a gente pode falar da potência elétrica, que a potência elétrica ela é dada para nós através da descrição da lei de Ohm, através da tensão vezes a corrente. Então, quando a gente está falando aí sobre essa temática ou sobre essa propriedade, nós podemos conhecer a potência dissipada em qualquer circuito elétrico a partir da resistência elétrica relevante. E aí, a partir disso, então, a gente pode, em todas essas relações, trabalhar com a potência elétrica, ou falar que ela é a tensão vezes a corrente, ou se eu for trabalhar com a resistência, a potência é a resistência vezes a corrente elétrica, ou se eu for trabalhar só com a tensão e com a resistência, é a tensão ao quadrado sobre a resistência, tá? Em cada uma dessas situações, você consegue calcular a potência desse meu material e como que ele está relacionado ou em termos de tensão e corrente, ou em termos de resistência e corrente, ou em termos de tensão e resistência, tá? Vamos fazer uns exercícios aí em relação a essa análise das propriedades elétricas. Nós temos dois para fazer. O primeiro, ele diz o seguinte: o engenheiro eletricista está avaliando qual a melhor bitola para a fiação de uma instalação elétrica. Avaliando a situação, ele decidiu por um fio com bitola de numeração 10 para um fio de cobre, com seção transversal de 4 milímetros. Considerando que a corrente elétrica que atravessa o fio é de 30 amperes, quando ele é submetido a uma tensão de 30 volts, qual é o seu comprimento? Considere a resistividade do cobre igual a 1,69 vezes 10 a menos 8 metros. Vou dar um tempo para você fazer, 2 minutos de novo. Não esquece aí que você pode relacionar pela lei de Ohm, a resistência é igual à tensão pela corrente,
e aí depois você pode trabalhar com o comprimento do fio através da resistividade. Vou esperar 2 minutos para você fazer, enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui no que vocês estão me escrevendo. Ô Sérgio, eu não entendi a sua pergunta. Você pode mandar ela de novo de outro jeito, por favor? Anônimo, quem está me escrevendo, quem é? É o Renê? É o Sérgio? Quem é? Quem é? Quem é? O Anônimo está falando assim: o grafite é usado nas usinas nucleares para manter o material combustível estável. Na verdade, o grafite ele foi utilizado em Chernobyl, foi quando eles começaram a ter essa ideia aí da utilização do grafite para conter a fissão nuclear naquele desastre que nós tivemos, e ele foi muito importante justamente para que ele pudesse aí bloqueando ou ir diminuindo essa reação em cadeia. Foi utilizada uma quantidade muito grande de grafite. Hoje está sendo utilizado outro material, inclusive está passando no jornal aí algumas relações através, passou essa semana, passou ontem, da nossa usina nuclear Angra, né? Que a gente já não tem mais local ou está chegando no limite para guardar os combustíveis ou os materiais radioativos. Então é importante a gente estar atento aí a essa especificação, e o grafite ele já foi substituído, estão sendo utilizados outro material caso precise controlar uma reação em cadeia da fissão atômica para a obtenção de energia ou de um desastre atômico que nós temos. Vamos lá, então, resolver esse exercício. Primeiro ponto, a gente tem que calcular qual é a resistência através da tensão pela corrente. Ele deu as duas, né? A tensão e a corrente. Com essa informação e conhecendo a relação da lei de Ohm, a gente pode encontrar o comprimento do fio elétrico através da resistividade. Já que eu tenho a resistividade, eu tenho a resistência e eu posso calcular a área que ele me deu aí, o diâmetro, né, a seção transversal aí da bitola do fio. Então, calculando tudo, eu tenho que o comprimento do fio elétrico é 236,7 milímetros. Tem um outro exercício também, esse a gente passa junto, é um exercício que está no seu livro, depois você vai lá e resolve, ele já está resolvido. Encontre a resistência elétrica e a corrente que atravessa um chuveiro comum que apresenta em sua embalagem as seguintes especificações: 220 watts e 220 volts e 6.000 watts, sem maiores explicações, exceto uma ilustração que indica o modelo do chuveiro para o qual foi projetado. Então, o que a gente tem aí, né? Primeiro, a gente precisa daquela relação da potência, que é a tensão ao quadrado pela resistência, para que eu possa obter essa resistência através de um cálculo normal de divisão. E depois, com a lei de Ohm, a lei de Ohm mais utilizada, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, eu consigo obter qual é essa corrente elétrica que atravessa o chuveiro, dada em ampere. Tá bom? Combinado, Sérgio. Sérgio disse que depois manda pergunta na próxima aula, então eu espero a sua pergunta. Sérgio, eu sei que você acompanha a aula tanto na mesma semana, você acompanha nos outros dias, tá? Não precisa esperar na semana que vem, não. Se você quiser mesmo nessa semana, tanto na sexta, tanto no sábado, eu estou esperando você, tá bom? Igual você escreveu aqui. Combinado, fechou. Eu espero a sua pergunta. Maravilha, gente. Então, os assuntos que nós tínhamos para tratar hoje, ficamos por aqui. É importantíssimo você entender essa relação das bandas de energia do material e entender a diferença do elemento químico, porque são coisas extremamente diferentes. Ó, eu tenho um material que, na sua essência, no seu elemento químico, ele não é isolante, ele é um condutor.
E quando ele é misturado com outro material, ele também não é nem condutor e nem isolante, ele é um semicondutor. GaS, por exemplo. GaS, eu tenho um material isolante e um material condutor. Arseneto de galho chama o material. Eu tenho um isolante e um condutor. Quando eu junto os dois, dá um semicondutor. E a hora ele vai conduzir, a hora ele não vai conduzir. Por isso que a gente tem que entender a diferença entre o elemento químico e o material através da análise das bandas de energia, para aí sim a gente entender o porquê que eles são condutores, isolantes e semicondutores e por que que há essa facilidade de condução ou não. Tá? Por isso que o diagrama de bandas ele é tão importante para que a gente entenda as características do material. Desculpa aí que eu bati o dedo no microfone, tem hora que eu me empolgo, eu esqueço, perco noção da distância aqui, ó, e pá, deve ter doído o ouvido de vocês. Foi mal. Mas é que a nossa aula está acabando já mesmo. Eu te vejo na próxima aula. Se você puder, eu te encontro sexta e ou sábado. Se não, só semana que vem. Parece que tem um feriado aí. Amanhã é dia dos professores. E a gente tá vindo de um feriado na segunda-feira, né? Aproveita para estudar. É assim que é bom. A gente tem um tempinho a mais. Tá bom? Ótimo restinho de semana para você. Eu te vejo na próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.